Menos é mais. Você já deve ter ouvido essa frase e eu particularmente acho que ela é muito verdadeira e muito poderosa. Eu venho aplicando ela na minha vida há alguns anos, em vários sentidos, tanto na forma como eu faço arte, design, meu conteúdo, como também a forma que eu consumo, que eu compro, que eu deixo de comprar e muito mais. Pro futuro eu quero trazer um vídeo bem prático mesmo, de dicas mostrando o que eu faço ou deixo de fazer na minha vida, que tem a ver com minimalismo e com essa ideia de ter menos para ter mais, essa minha ideia de riqueza e de sucesso que pode não ser a convencional de todo mundo, mas por hoje eu achei que era importante começar do básico, com uma conversa bem profunda sobre esse tema, por isso eu convidei a minha irmã e a gente tá aqui num estilo mais podcast, então com certeza é um estilo novo aqui pro canal, eu espero que vocês gostem, mas eu acho importante falar aqui no começo que eu tô sempre falando do meu ponto de vista, do meu contexto e dos meus privilégios. Eu só tenho como falar desse ponto de vista porque essa é a minha vida, mas se eu tô aqui compartilhando isso é porque é uma coisa que me faz muito bem, que me transformou e que me ajudou a, com certeza, ver o sucesso de outra forma e me sentir uma jovem bem-sucedida. Enfim, acho que tudo vai ficar mais claro, então bora começar o vídeo. Sejam bem-vindos de volta ao canal Femingos, o canal sobre todas as coisas relacionadas à criatividade. E hoje viemos aqui para falar sobre a criatividade como estilo de vida. Ou seja, nós acreditamos que eu, você, podemos criar a vida que a gente quer viver. Então a gente ama conversar sobre esses assuntos mais filosóficos e mais sobre estilo de vida porque afinal de contas ninguém nos ensina como viver. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vira adulto e descobre e daí a gente tem que correr atrás. Eu gosto muito desses assuntos porque não tem certo e errado na hora de você viver, mas alguns caminhos podem parecer mais certos pra você pessoalmente, você pode se sentir melhor dessa forma. Então essa aqui é a minha irmã Amanda. Olá. Trouxe ela para conversar com a gente hoje. Ela é minha companheira de podcast, de curso online, nós criamos juntas. E além disso, em tudo que é relacionado a Femingos, a Amanda está junto por trás das câmeras. Então estou muito animada porque hoje vamos falar sobre ter menos para ter mais. Coisas que parecem um pouco opostas, mas esse vídeo é para qualquer pessoa que sente que a vida podia ser diferente, sabe? Podia ser um pouquinho melhor ou podia ser mais. Podia ser mais do que ela é hoje. E eu acho que pelo menos um dia na vida todo mundo sente isso, né? A gente se sente meio tipo, não sei se é isso, não sei se eu tô vivendo do jeito certo pra mim, do jeito que eu queria viver. Então nós com certeza conversamos muito sobre isso e pensamos muito nisso diariamente, eu acho. E descobrimos alguns movimentos que super se encaixam com o que a gente pensa, com o que a gente já acreditava. Então vamos falar rapidamente aqui no começo sobre minimalismo, o movimento de estilo de vida, não a estética. Não estou falando sobre paredes brancas, sobre coisas pequenas e não decoradas, não. Eu estou falando sobre um estilo de vida. Tem 2 documentários na Netflix chamados Os Minimalistas, né? Então se você não assistiu esses 2 documentários, eles falam basicamente sobre e contra esse movimento de consumismo excessivo. Eles mostram como a gente é incentivado a comprar cada vez mais coisas acreditando que aquilo vai nos trazer felicidade, quando na verdade aquilo só vai nos empurrando a ter mais, e aí a gente precisa ter mais dinheiro pra suportar tudo aquilo que a gente tá comprando, aquele estilo de vida que a gente tá comprando, acreditando que vai nos trazer felicidade, quando na verdade só vai nos deixar mais ansiosos, mais angustiados. É um ciclo vicioso, né? De eu preciso comprar aquilo. Daí você compra ou faz uma dívida ou trabalha, mas daí você precisa trabalhar mais. E daí 2 segundos depois aquilo ali já tá desatualizado ou, sei lá, você ganhou mais dinheiro. Daí automaticamente você quer as coisas mais caras, você tá rodeado de pessoas com estilo de vida mais caros. Então é como se a gente estivesse eternamente trabalhando, correndo atrás dessas coisas que a gente nem sabe se a gente quer. É porque a propaganda é muito forte, é muito real, gente. Quando a gente começa a estudar realmente os discursos e como a propaganda afeta os seres humanos, ela afeta todos nós, a gente tá caindo dessa e a gente realmente acredita naquele momento que a gente precisa daquilo. Então a gente vive uma vida inteira e mesmo que a gente não consiga o dinheiro pra comprar elas, às vezes a gente passa uma vida inteira correndo atrás daquilo. E a gente corre atrás do carro, da casa mais perfeita, do celular de última geração, sem nem saber
será que aquilo realmente é o que eu preciso? Vai fazer tanta diferença na minha vida? Mas naquele momento, parece que é a verdade suprema, né? É isso que a gente precisa. Sim, na hora que a gente compra, dá aquela sensação maravilhosa, né? Tipo, algo novo, que legal. Só que cada vez que você vai se acostumando com isso, a sensação vai passando mais rápido. Então você já tá pensando na próxima coisa que vai comprar, sendo que você acabou de comprar algo novinho ali. Então é esse vício, sabe? É essa corrida realmente eterna que muitas de nós estamos. E que o que eles mostram no documentário justamente é que eles eram pessoas que fizeram essa corrida inteira, conseguiram ganhar dinheiro, compraram um carro, a casa, tudo o que eles queriam e continuavam infelizes. Então o que eles querem mostrar é tipo, ó, eu consegui. Eu consegui pra que você não precise, né? Tipo, não, ó, felizes e endividados ainda, né? Mesmo ganhando muito dinheiro, aí você quer mais ainda. Porque sempre precisa de mais, né? Tudo vai sempre ficando mais caro e suas necessidades, a propaganda sempre te incita a comprar mais e comprar mais, então nunca é o suficiente. E o Jim Carrey também, né, tem uma frase que é mais ou menos assim que ele falou, que basicamente queria que todo mundo tivesse fome e dinheiro pra ver que essa não é a resposta. E eu sei que às vezes pode parecer tipo, fácil pra ele dizer, o Jim Carrey, mas eu por outro lado eu olho assim, cara, se o cara tá infeliz com tudo isso, por que que eu vou correr pra ter exatamente o que ele tem se eu já sei que essa não é a resposta? Que nem o cara que tá lá no topo tá dizendo, gente, não é isso. Tipo, nem ele tá feliz, então a pergunta é quem tá feliz? E a gente quis muito ir atrás disso, né? Até entender que, isso é uma coisa 100% pessoal, não tá relacionada a dinheiro. Sim, o dinheiro é importante, ajuda, a gente tá falando de um ponto de vista de classe média, claro, a gente tá dentro do nosso privilégio, então é muito fácil falar. Mas esse pensamento, ele se aplica muito porque mesmo quando a gente não tem dinheiro, a gente pode estar caindo na cilada. Então já ouvi gente falando, mas pobre é minimalista, por essência. E não, porque quantas vezes a gente não tem dinheiro e a gente quer, e tudo que a gente pensa é em conseguir dinheiro pra comprar aquilo, ou às vezes a gente se endivida. Ou é um negócio mental, sabe? Na nossa cabeça a gente acha que a nossa felicidade tá relacionada com esses objetos, com essas coisas. E é isso que eles questionam e que a gente acredita tanto. Questiona, sabe? Não tem resposta certa o que exatamente você precisa. A gente tem necessidades diferentes. Exato. Então, quantas horas você vai ter que trabalhar, quanto dinheiro você vai ganhar, é muito diferente. Porque a Amanda pode precisar de X coisas que eu não preciso e vice-versa, né? Exato. É bem isso, é sempre fazer aquela pergunta, o que isso tá me agregando? Isso tá me trazendo um valor real? Se tiver, ótimo, faz sentido. Mas na maioria das vezes eu percebi que a resposta era não. Eu sei que eu só tô comprando aquilo por algo momentâneo, porque eu tô com vontade e que aquilo eu vou enjoar depois. Sim, né? E são sempre coisas tão no momento, porque a gente tá vivendo numa época muito complicada. A gente tá vivendo assim no auge do consumismo. Então, o que a gente acabou de comprar, a gente tá desembrulhando e já lançou um novo. Gente, é insano. Vocês têm noção do quão bizarro é o fato de que a gente tá no iPhone? Nem sei mais. Eu não consigo mais acompanhar 12. Eu nem sei se tem mais ou não. E daí você vai ver, você realmente precisa daquele mini detalhe que mudou? É todo tipo de coisa que a gente tem que realmente questionar. E sempre, sempre, sempre a gente tá aqui é pra questionar, não é pra falar como deve ser ou não, né? Mas daí a gente foi além. Porque esse documentário parte de um ponto de vista muito americano. Eles estão no auge do consumismo, tipo, grande parte da população aparentemente são acumuladores. E aqui no Brasil tem também, claro, com certeza, mas a gente ainda não chegou lá, graças a Deus, mas a gente tá se encaminhando. Então assim, o objetivo da economia do Brasil muitas vezes parece que é isso, né? Vamos fazer as pessoas comprarem mais. O segredo pro nosso país crescer é comprar mais. Compra. Sendo que tá, e o que você tá fazendo com a vida das pessoas? É isso que elas querem? É isso que tá... Enfim, é pensar no geral, né? Então, eu acho que é muito legal nós como brasileiros parar pra pensar, tipo, que bom que a nossa cultura não é assim ainda, o consumismo mais extremo, até porque a gente não tem financeiramente recurso pra isso. Mas se a gente tivesse, a gente seria? Exato. Se a gente tivesse dinheiro, a gente ia estar gastando loucamente ou não? Ou a gente ia pensar bem e gastar no que importa? Gente, quantas pessoas endividadas tem, né? Sim. Mas enfim, a gente
parou aí, tipo, assista um documentário pra entrar mais nesse lado dos objetos mesmo, das coisas físicas, que é uma coisa pra ficar de olho, mas pra gente na nossa vida isso já não era um grande problema, porque a gente vem de uma cultura aqui em casa de nunca teve esse consumismo de comprar por comprar, sempre foi uma coisa muito certa de você compra o que você precisa e é isso, né? Acho que sempre nunca tivemos problemas, a gente tem muito noção porque fez parte da nossa educação, mas tem outros tipos de acumulação e de excesso. Eu vou trazer aqui no meu caso a informação. Todos nós estamos sendo bombardeados diariamente por informação. E isso também é demais. É propaganda demais, é posts demais, é tweets demais. Opiniões demais, notícia demais, mensagens demais. Cara, o celular hoje em dia é um negócio que tem vida própria e às vezes eu sinto que eu não consigo mais, sabe? Eu queria que ele ficasse longe, mas a gente precisa trabalhar e precisa usar, enfim, e a gente fica viciado naquilo também. Mas é muito louco porque, ok, como eu faço para não ter essas informações sendo jogadas na minha cara, né? Bem isso, porque eu li em algum livro que a informação que a gente tem hoje durante um dia era o que pessoas de séculos passados tinham durante a vida inteira delas. Então, a informação aumentou num nível absurdo, mas a nossa mente, o nosso cérebro, ele continua praticamente igual, né? A gente não evoluiu tanto assim para conseguir acompanhar em tão pouco tempo. Então eu comecei a ver que, na verdade, me fazia muito melhor eu evitar o máximo possível dessas informações. Porque pode parecer por um momento que você vai ficar pra trás, que você vai ficar desinformado, mas a realidade é que você nunca vai conseguir acompanhar tudo. Então, entre ficar tentando acompanhar tudo e ficar ansiosa, estressada, até com medo, porque muitas das informações são sobre medo, né? Tipo, é assustador o que tá acontecendo no mundo inteiro. Aí eu preferi, talvez, ficar um pouco mais desinformada, só que mais tranquila, sabe? Sabendo lidar melhor. Eu acho que em certos momentos a gente realmente tem que optar pela nossa saúde mental, sabe? Na verdade, acho que em todos os momentos isso é prioridade. Preach, sister. E pode ter certeza, eu tomei a decisão também agora, durante esses tempos difíceis, de não assistir mais notícias. E eu te prometo que as notícias chegam até você. Exato. As pessoas acham, né, tipo, não, mas eu não posso ficar sem assistir o Jornal Nacional por um dia. Meu anjo, nem que você queira, as pessoas te contam. Então, o que é importante vai chegar em você. O resto é lixo. Exato. É lixo mental, a gente tá enchendo, imagina aqueles acumuladores que deixam a casa deles tão cheia de objetos que eles nem conseguem andar mais, que eles não conseguem viver, e daí a gente fala, nossa, mas por que, né, meu Deus? Por que não limpa? Né? Só isso. Essa é a nossa mente hoje, a gente não consegue mais pensar, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue agir, porque tá um acúmulo de coisas, de informação. Então, esses dois mundos também estão conectados, né? Que realmente um ambiente mais limpo, um ambiente mais organizado mexe com a sua mente. Então, sim, completamente. Completamente essas coisas estão conectadas. Mas do ponto de vista de, cara, organiza tudo que você puder na sua vida pra te ajudar. Que nem a Amanda falou, pra nossa saúde mental. É quando demorou, né? Já tá na hora da gente priorizar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Porque por muito tempo a gente vem só seguindo. Parece que tá todo mundo seguindo o que é falado. Então, se tem que comprar, a gente compra. Se tem que assistir, a gente assiste. Então, nós fomos educados para sermos consumidores. Exato. E aqui a gente quer incentivar as pessoas a serem criadoras. Nossa, é isso. Porque eu até escrevi uma vez que eu tava pensando, é muito mais difícil, na verdade, você ser um criador da sua própria vida. É muito mais difícil, porque é mais fácil você não pensar em consumir. E é isso que, na verdade, o nosso sistema não é a culpa de uma pessoa só, é a culpa de como hoje a nossa sociedade funciona. Que é isso, se eu tenho um negócio, eu quero que venda, pra eu poder ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu preciso viver, né, me sustentar e comprar coisa. Comprar minha roupinha. Eu preciso encher a minha casa de coisa. Não, mas enfim, a gente sente isso. E daí como que a gente vai vender? Não, eu preciso de propaganda, eu preciso que as pessoas comprem, que elas comprem. E daí a gente começa a entrar nesse vício, tanto do lado do consumidor, como a gente que também tem uma loja. Se a gente não se cuida, a gente se vê correndo atrás, assim, desesperado de
eu preciso vender cada dia mais, nunca é o suficiente, parece que a gente tá nessa corrida eterna, nem a gente sabe o quanto de dinheiro a gente precisa pro nosso negócio, parece que não tem meta, é sempre tipo, máximo. Você precisa ganhar mais e mais e mais. Porque você sempre vê alguém de 19 anos vendendo milhões. E você pensa, meu Deus, eu tô muito pra trás. Então a gente tem que pensar não só como clientes, né? Porque a gente tá cansada também de entrar, tipo, no Instagram e ser bombardeada de propaganda. Como a gente também tem que pensar como marca. Como a gente vai conseguir falar com os nossos clientes, vender, mas não pregar o consumismo. Eu não quero que você compre as minhas coisas sem pensar. Eu quero que você compre minhas coisas porque você precisa, porque vai agregar, porque você vai se sentir mais criativo, porque você vai se sentir inspirado a criar, você vai criar com eles, né? Vai se tornar algo e não só ficar jogado lá no canto. Sim, a gente sempre fala, né? Um caderno do Empório Femingos guardado na gaveta pra mim não serve. É o nosso fracasso. Fracassamos. A gente quer que as pessoas criem, então é pra estar usando. Então até como marca, daí a gente fica aí super tentando navegar o que a gente faz. E de novo, não tem muita gente falando sobre isso, né? E a gente não existe uma escola dizendo exatamente o que tem que fazer. Essa é a vida, não tem certo e errado, você faz o seu melhor. E a gente fica olhando em todos os aspectos. Se a gente não acredita no consumismo, como a gente evita ele em todas as esferas da nossa vida? Então o que eu fui percebendo é que poucas coisas na vida são realmente importantes, são aquelas de que, eu sinto que eu realmente preciso. A maior parte delas pode ser descartado, é excesso, sabe? Seria ótimo ter? Seria, mas não realmente preciso. Isso traz uma clareza, traz até tipo uma liberdade, né? Sim. Quando você percebe o quão pouco você precisa, você se torna mais livre. Eu sinto isso, pelo menos. Sim, porque você justamente sai dessa corrida contra o tempo, que é tipo, eu tenho que trabalhar loucamente e eu preciso ficar rico o mais rápido possível, porque de repente você para e pensa, pra fazer o quê, né? O que eu tava fazendo agora mesmo? E tudo isso parece que a gente carrega no nosso ombro sem a gente perceber. A gente não pensa nisso, mas a gente tá carregando todas as notícias que a gente ouviu no rádio, no noticiário, todas as músicas que a gente ouviu, todas as opiniões, todas as conversas que a gente teve, todas as coisas que as pessoas falam pra gente também, né? Tudo isso a gente vai carregando nas costas, carregando, até o dia que você para e pensa, que é isso? Eu preciso disso, isso me importa? Não? Joga pra fora. Foram decisões conscientes, né? Eu que decidi isso, quando é muito bizarro quando você descobre que não foi você que decidiu e que você tava fazendo um negócio sem nem ter escolhido. Sim. Isso vale não só pra objetos, então tá muito fácil, né? A gente aqui no Brasil, às vezes a gente nem tem essa opção de comprar um monte de coisa, mas aquelas coisas baratinhas também contam, hein? Ter um monte de blusinha de 30 reais, sabe? É isso. E se você juntasse todo esse dinheiro e fizesse algo diferente? Mas além disso, é também as pessoas na sua vida. Será que você tá nutrindo relacionamentos que você quer ter na sua vida, ou elas só vieram até você e você aceitou? Não, é assim que tem que ser. Ou você às vezes nunca para pra questionar, né? Às vezes você tá ouvindo aquelas opiniões que te puxam pra baixo, aquela toxicidade, aquela reclamação todo dia. E todo mundo parece que é feito dessa negatividade, mas às vezes são só as pessoas que estão à sua volta. E querendo ou não, graças a Deus, a gente tem a escolha de ir atrás de amizades, de fazer novos amigos e de, né, construir novos relacionamentos. Então, pra ajudar a ter essa clareza mental, uma dica que a gente dá pra começar é fazer uma limpeza até no meio digital, sabe? Que não é onde você não vê aquele acúmulo acontecendo, mas ele existe. Então, limpar quem você segue e sente que não agrega em nada na sua vida, porque querendo ou não, a informação que tá chegando e você tá armazenando ali. Tira músicas que faz muito tempo que você não ouve. Fotos, a gente tira foto de tudo. E a gente, na maioria, não usa nenhuma delas. Então, até em viagem, né, uma vez você falou que ajudou muito fazer esse minimalismo fotográfico. Tirar uma foto de cada coisa. A gente não precisa de 300 fotos de cada coisa. Porque daí dá muito mais vontade de você pegar seu celular e realmente ver essas fotos. E você lembra no momento delas. Eles até falam disso no documentário dos minimalistas também, que às vezes a gente quer manter tantas coisas pra trazer memórias, né, sentimentais, não, que isso aqui é da minha infância. Você tá com um monte de coisa que você nem olha pra aquilo, mas se você tem poucas, se você tem uma caixinha assim com lembrança,
daí dá muito mais vontade. Você provavelmente vai viver com aquilo ali muito mais, que você abre, você recorda, e é isso. Você consegue levar pra sua vida. Acho que o segredo é organização, clareza mental em geral. Sim. Hoje em dia eu tô muito assim, tudo que dá pra organizar, eu organizo. E não é porque eu sou virginiana, porque eu realmente não sou. Eu sou sagitariana. Não é porque eu tenho mania de organização. Não, é porque eu preciso. Minha mente precisa, eu preciso cuidar dela. E quando eu entendi que, de fato, tudo que você ouve, tudo que você vê, tá ficando na sua mente, seu cérebro passa por todo um processo, né, pra decidir o que fica, o que sai, o que você vai lembrar. O tanto de coisa que fica presa no nosso inconsciente, não. A partir de agora eu vou cuidar. Não é qualquer coisa que vai entrar aqui, não. Qual dessas esferas você acha mais difícil ser minimalista? Tipo, informação, digital, material, até materiais artísticos. Eu acho realmente que o mais difícil é a informação. Porque tá ficando difícil correr Dela. Hoje, se você não quer ver propaganda no YouTube, o que é sarcástico dizer, porque literalmente eu vivo em parte disso, mas até hoje é muita propaganda, então a vontade que dá é você ir lá e pagar pra não ver propaganda, né? Quando você assina o Netflix, quando você paga o Spotify Premium pra não ter que ouvir propaganda, você tem que fazer um esforço monetário também pra poder fugir, não é sempre que a gente consegue. Então acho que pra mim o mais difícil é a informação, porque a gente tá sendo bombardeado, a palavra é bombardeado. Eu gosto muito de materiais, quando eu vou comprar eu já sou uma consumidora muito consciente. Então eu já compro, eu não tenho nem como acumular, porque eu já compro pensando muito no projeto específico que eu vou precisar, tal. Então, uma coisa que eu lembrei até que eu achei que é um exemplo engraçado do meu minimalismo, porque assim, cada um vai levar na sua vida do jeito que bem entender. Tem gente que se veste inteiramente de preto, pra não... Isso é o minimalismo, porque aquela pessoa sabe que ela tem um número de decisões a tomar no dia. Nossa mente, ela não tem uma capacidade infinita, olha só. Como qualquer outra coisa no mundo, ela tem ali meio que uma quantidade de decisões, né? Uma energia que a gente usa pra tomar decisões. Então, as pessoas que optam, por exemplo, tipo Steve Jobs, ele só usava preto, porque ele já tirava do dia dele esse momento de perder tempo escolhendo roupa. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, já vejo que a roupa é uma forma de expressão e é uma coisa que eu gosto. Então, cada um faz do seu jeito. Mas pra mim meus brincos. Meus brincos foram uma escolha consciente, minimalista, que eu ganhei eles no meu aniversário de 2019, eu acho, e eu não tirei desde então. Meu objetivo era, eu quero ter um brinco, porque eu gosto de usar brinco, né? Ninguém é obrigado. Mas eu quero ter algo que combine comigo e que eu não precise tirar nunca. E é isso, gente. Desde então, não foi gasto um centavo em brinco. Sou muito feliz, fico com ele na orelha. E é isso. O que a gente não percebe é que é muito mais difícil, na verdade, dizer não do que eu dizer sim. Né? Dizer sim é tão fácil, porque você tá normalmente agradando alguém dizendo um sim. Mas ao dizer não, normalmente ele precisa vir com uma explicação, ou você sente que você deve alguma explicação ao dizer não, né? Então, se você não tá comprando o que todo mundo tá comprando, você fica meio que sentindo que você tem que se explicar por que você não quer. Se você não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, você tem que se explicar. Se você tá dizendo não pra alguém, você tem que se explicar. Quando na verdade você não precisa. Basta você dizer não, e o não é uma resposta completa, na verdade, né? Exato. Por isso que realmente faz muito sentido com a questão da energia, porque quando você já tá cansado, quando você já teve um dia cansativo, às vezes a sua vontade é só dizer sim pra aquela comprinha. Eu só quero comprar isso aqui pra me sentir bem, sabe? E isso é uma coisa que todos nós caímos. Mas quando a pessoa que pergunta, né, vamos jantar pizza? Sim, eu não quero pensar. Vamos ficar em casa e assistir Netflix ao invés de fazer o exercício físico? Sim, porque a gente tá cansado. Então a gente deixa de fazer coisas que nos fariam bem pra só ir pela opção mais fácil, porque tá todo mundo cansado. E por que tá todo mundo cansado, Amanda? Porque a gente trabalha demais. E por que a gente trabalha demais, Amanda? Capitalismo. Pra comprar coisas. Porque a gente vive num mundo, na era do consumismo. Sejam bem-vindos. E eu espero que esse seja o auge, que não continue indo, sabe? Eu espero que a gente tenha que voltar, mas não vai ser nossa opção. A gente não tem outra escolha, porque o mundo tá entrando em colapso.
Porque o nosso consumismo tá levando a gente a simplesmente esgotar nossos recursos naturais, a destruir nosso planeta. Então, ou a gente muda, ou a gente vai à extinção. Não tem opção mesmo. E o que tudo isso pode ter a ver com criatividade? Eu sinto que dizer sim para as coisas prontas, consumir coisas prontas é muito mais fácil. O difícil é você pegar algo que você já tem, reformar, transformar em algo diferente, porque claro que às vezes a gente quer algo diferente, a gente precisa de coisas diferentes, mas às vezes essa coisa já tá com você já tem dentro do seu armário e você pode usar aquilo de outra forma. Só um exemplo bem básico e tosco. Eu tinha um vestido que eu gostava dele, só que ele ficou muito curto, então eu decidi fazer uma saia. E perguntei, você poderia cortar essa parte de cima e botar um elástico e fazer uma saia? E ela, claro, vamos fazer uma saia. Eu tenho certeza que eu vou usar muito mais agora. Algo que tava lá parado há anos no meu armário vai se tornar uma peça que eu vou usar. E eu não vou sentir, nunca tenho roupa nova. Ó, isso aqui é novo, se torna novo, completamente novo. E eu acho que é muito legal porque isso é muito o espírito brasileiro. É o espírito da gambiarra. E a gente tem que se orgulhar, né? Sim, isso é nosso. Então acho que o objetivo desse vídeo é... Vamos continuar com a gambiarra. Gambiarra é bom, contando que seja segura. Mas gambiarra é bom, o consumismo é que não tá legal. Então não só nesse sentido que funciona demais e que aqui no canal a gente tá sempre mostrando, né? Mas também no sentido de quando a pessoa te der uma opção de vida muito fácil, que é só você dizer sim, é parar pra pensar e criar seu próprio caminho. É criar o que você realmente quer, o que você quer viver. É isso? É esse caminho aqui? Seja criativo. Ache novas opções e crie a vida que você quer viver. Então a gente quer saber, o que você vai criar hoje? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Aqui na descrição você consegue encontrar o link pro meu podcast, Universo Criativo, que eu faço junto com a minha irmã. Então são várias conversas nesse estilo. E bora conversar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.